Eu creio que o Brasil vai criar novos parceiros. Agora, a gente tem que deixar bem claro que o Brasil não é mais o principal, como eu comentei nesse tanto, o Brasil não é mais o principal parceiro na questão da balança econômica, os Estados Unidos, aliás. Os Estados Unidos não é mais o principal parceiro econômico. Nós aprovamos, logo quando começou essas palhaçadas de Trump, o Congresso aprovou a lei da reciprocidade. O que é a lei da reciprocidade? A lei da reciprocidade é isso aí. Se aplica um percentual de taxas sobre produtos nacionais, né, sem ter uma convicção devida, né, e isso não passar pela Organização Mundial de Comércio, que tem o OMC que baliza essas coisas, né? Então, o Brasil, e foi indeferido, o Brasil pode sim aplicar a lei da reciprocidade. E aí a palavra do presidente Lula foi muito interessante. Porque se nós vamos à Organização Mundial do Comércio, né, entrar com uma carta de representação, de reclamação, né, sobre esse procedimento. A questão das taxas, também sobre país. Quando a taxa sobre um país não é econômica, tem que passar pelo Congresso americano. Essa taxa, que se for realmente valer, né, não acontecer, vai também ter para começar a vigorar, vai ter que passar pelo Congresso americano e, consoante a isso, né, somando-se a isso, também na Organização Mundial do Comércio. Né? Se isso não for aprovado pela Organização Mundial do Comércio, os Estados Unidos também é signatário da Organização Mundial do Comércio. Só se o Trump disser, olha, não sigo mais a Organização Mundial do Comércio e acabe com tudo. Né? Que eu não creio que chegue a esse ponto. E, paralelo a isso, né, já tem, o país já tem feito várias viagens estratégicas e também desses vários países também vindo aqui observando produtos para justamente suprir essa necessidade, né? Principalmente os países do BRICS, os países da África, tem países da Europa agora, principalmente da Europa Ocidental também estão querendo comprar mais devido a essas loucuras aí do presidente americano. A China abriu um leque também de comprar mais ao Brasil. Então, assim, se você colocar hoje em percentuais, chega a 11%, assim, uma diferença nesse sentido. Mas não é o fim do mundo. Né? Eu entendo claramente que os meios legais, como o próprio presidente Lula falou, vão atrás dos meios legais, não é verdade? E se a decisão tiver contaminada por processo político, não tem para onde. A lei da reciprocidade vai ser aplicada. No meu entendimento, sobre a questão assim, mais direta, na questão da balança comercial, eu entendo que quem poderá ser mais prejudicado será a Embraer. Por quê? Porque a Embraer tem um contrato de fornecer aqueles aviões de carga, né? Aqueles aviões de carga, os búfalos falados, né? Que foi a Embraer que conseguiu ganhar essa licitação lá com o exército americano. Vai ser uma das mais prejudicadas sobre isso, porque o preço vai ter que subir e avião é feito por encomenda. Mas eu creio que dentro do processo da Organização Mundial do Comércio poderá haver também uma negociação unilateral sobre isso aí, bilateral, aliás, entre o próprio exército, porque é uma coisa estratégica, o exército americano está precisando, né, precisa, e mesmo assim, você vê que coisa interessante. Essa semana foi criada a frota mexicana, né, de aviões domésticos lá no México. E todos os aviões serão da Embraer. Né? Então, foi até inaugurado já o primeiro avião, a Embraer já entregou o primeiro avião, coisa e tal. Então, vai haver, isso é negócio. Né? Então, para atender aí a nosso ouvinte, que nos pergunta, para atender isso aí diretamente, os passos são esses. Organização Mundial do Comércio, né? Organização Mundial do Comércio, fazer essa representação, deixar bem claro, a Organização Mundial do Comércio, ela vai dizer se isso aí é legal ou não é, e a Organização do Comércio, com certeza, como foi o contexto da carta, né? Porque o próprio Trump contaminou, até os assessores de Trump, assim, da área econômica, eu estava vendo uma editorial hoje no Washington Post, logo pela manhã, estava falando que o Washington Post não é tão contra Trump assim, não é muito focado, feito o New York Times. O jornal New York Times já é um jornal já americano já que tem uma linha editorial já de muitas críticas, de críticas mesmo ao presidente Trump. Já o Washington Post não, ele é um jornal mais neutro, né, que
critica o Trump muito pouco, né? Mas sempre faz uma quer sempre passar lá o sebo ali, fazer uma avaliação neutra, mas mesmo ele, falando sobre essa questão do Brasil, deixou muito claro, né? Que essa decisão, ela por si só se torna ilegítima, porque ela está ligada a processo de interferência aos poderes constituídos do país. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com a questão econômica. E ainda tem um agravante, o próprio o editorial do Washington Post falando que se fosse econômico, estranha claramente. Por quê? Porque o Brasil é deficitário na relação de comércio com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é superavitário. Peraí, então qual é o problema? Né? Tu manda mais produtos americanos para cá do que eu mando para ti. Então, por si só, já não é uma boa relação de comércio, que a gente é deficitário. Agora, claro, tem insumos, coisas importantes que você precisa, né? Se a tecnologia tem alguma coisa que as pessoas máquinas, equipamentos, né? Que você importa, por exemplo, equipamentos pesados, Caterpillar, coisa e tal, isso vai impactar sim, até no custo também das grandes obras, das obras de maior complexidade, na construção civil, porque muita coisa ainda é americana. Mesmo sabendo que já tem muitas máquinas e equipamentos que a China tem produzido já em larga escala, mas tem a questão de marca, né? De conceitos e tal, mas isso já diminuiu demais, não vai haver tanto impacto. Agora, se você também chegar no outro lado da balança, você sabe que quando é que o povo reclama mais? Um dia desse o povo estava querendo matar o outro aí, uma briga tremenda por causa da questão do ovo. O ovo realmente, até eu reclamei aqui, né? A bandeja de ovo, quase R$ 30, estava uma loucura. E quando impacta no bolso do consumidor, principalmente na área do setor alimentício, e isso é em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos não é diferente. Para você ter uma ideia, nós estamos agora, nós socorremos agora os Estados Unidos com ovos, por quê? Porque lá teve lá a gripe aviária, e estamos mandando quase 60% de nossa produção para lá, para os Estados Unidos, para suprir lá a demanda, lá, a cadeia alimentar a americana, porque lá tudo é com ovo, bacon, coisa e tal, tudo é ovo. Ovo lá é uma iguaria, né? Tem que ter ovo lá na mesa do americano, de toda forma. E a gente estava. E aí a Organização Mundial do Comércio, a Organização de Comércio Americana para o Brasil, né, aumentou mais o processo de exportação. Porque foram os próprios americanos que pediram, então foi o Brasil que salvou ele nesse momento. Né? E continua lá da mesma forma. Né? Para você ter uma ideia, hoje, um ovo está quase custando $1. Então, 12 ovos lá nos Estados Unidos está $12. Né? $1 vale R$ 5. Você com R$ 10 compra aí, dá para comprar aí quase 10 ovos. Né? De 10, 15 ovos. Semana eu vi 15 ovos por R$ 14. Então você compra mais de 10 ovos. Né? E hoje, devido a esse problema da escassez de ovos, por causa da gripe aviária dos Estados Unidos, está dependendo demais dos ovos da cadeia americana. Dos ovos da produção nacional. Peraí, se vai colocar 50%, o ovo vai chegar a quanto lá? $2 o ovo. Então isso vai impactar diretamente na concepção da população. O café mesmo, né, que a gente exporta café para lá, 80% do café americano que eles consomem é café brasileiro. Porque tem até um preço lá melhor. Prefere comprar o café brasileiro que o café colombiano, que é mais caro. Então, isso também vai impactar também no bolso dos americanos. Então, não só tem problema para um, claro. Se você colocar numa balança, a gente vai ter um prejuízo maior, mas também vão ter também, e esse prejuízo vai ter na cadeia alimentar, das pessoas que se alimentam todos os dias, das pessoas que compram alimentos. Né? E, por fim, tem a questão também do suco laranja, as lavouras, devido ao caça às bruxas aos imigrantes, as lavouras ali do lado do Texas, ali da devida do Novo México, perto do México, que esse pessoal via no México mesmo, os imigrantes viam no México mesmo irregular, mas faziam a colheita e voltavam e ganhavam em dólar, o pessoal não está indo mais porque está com medo de ser preso ou de ser sequestrado pela polícia. Aí parece a polícia daqueles tempos lá do cara do bigode, a polícia nazista que sequestrava as pessoas porque não eram alemães. Né? Isso aí você lê na história, é uma coisa muito parecida com o que está aparecendo com isso. Então, o que acontece? Várias lavouras, porque está no ponto de colheita, estão se perdendo, porque não tem quem faça as suas colheitas. Então, vai ter relação aí de prejuízo aí, na verdade, também para os americanos. Né? Mas deixar bem claro, é feito os americanos dizem o que é que nós representamos. O Trump deu uma vez uma entrevista, logo quando assumiu, que ele perguntou sobre a relação com o Brasil, e o Trump disse, o Brasil para mim é irrelevante. Mas nós somos irrelevantes. Se nós não somos nada, vamos procurar países que nos consideram e que somos alguma coisa.